Se fechar a porta da graça, os salvos não sabem que eles estão salvos, mas eles receberam o selo de Deus, o selo da obediência. E durante esse tempo de provação, do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo, eles viverão sem pecado. Tempo de provação, do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo, eles viverão sem pecado. Eles viverão sem pecado. E cuidado com essa heresia diabólica chamada perfeccionismo. Interessa quem ensina isso. Ó, show de bola. Minha pergunta é, após o fechamento da porta da graça, os selados justos peca ou não peca? Gostaria que o Leandro, o Quadros e o Arilton respondessem. Então parece que há um embate aí. Como é que é isso aí? Quero ver. Ó, fizeram até um vídeo aí do Arilton e eu brigando um com o outro, discordando, dizendo que o Arilton é perfeccionista e que eu sou liberal. Quero ver como é que vocês se saem aí agora. Na mira! Tito, essa expressão, fechamento da porta da graça, é bom que a gente esclareça. Existem algumas expressões que a gente usa para tentar tornar a Bíblia mais fácil, que não aparecem na Bíblia. Mas ainda que a expressão não apareça, o conceito é 100% bíblico. Nós ensinamos, os adventistas ensinam, de que haverá um momento em que a graça de Cristo não mais intercederá pelo pecador. Então todos nós temos hoje a oportunidade de salvação. Tanto é que em Hebreus 4, o autor vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A questão de salvação é uma questão de hoje. Por quê? Porque haverá um momento em que o caso de todo ser humano será decidido para a salvação ou para a perdição. E quando esse momento chegar, quem está salvo não mais pode se perder e quem está perdido não mais pode se salvar. Há um texto, por exemplo, para embasar o que nós estamos dizendo. O Apocalipse 22:11 é um dos mais conhecidos. João escreveu: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem é justo não mais será injusto e quem é ímpio não mais será justo. Foi mencionado também, acho que no bloco anterior, a respeito de Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel. Nós entendemos que Miguel é Cristo. E o levantar-se de Daniel 12:1 é o fim do trabalho intercessório de Cristo no santuário celestial. Quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial, de acordo com Apocalipse 15:8, o santuário vai encher-se de fumaça, ninguém vai poder permanecer no santuário, cairão as 7 pragas sobre o planeta Terra, teremos os últimos eventos e a volta de Cristo. Agora, nesse vídeo que o Leandro mencionou muito bem, e que muitas pessoas nos perguntam por aí, onde a gente vai, o que a gente vai aproveitar então todos na mira para deixar claro é o seguinte: nós não podemos, o conceito que nós temos de salvação, ele em grande parte deriva-se do conceito que nós temos de pecado. Exato. O conceito de pecado vai influenciar o nosso conceito de salvação. Agora, a grande questão é que eu dou ênfase num aspecto e o Leandro dá no outro, e as pessoas acham que eles são excludentes, mas eles não são. Eu vou dar a minha ênfase e o Leandro vai dar a dele, e você vai entender o que nós queremos dizer. Quando eu ensino no Bíblia Fácil que após o fechamento da porta da graça, os salvos não mais pecam, o que eu quero dizer com isso? O pecado é a violação à lei de Deus. É você viver em rebelião contra essa lei. Uma vez que os salvos, chamados no Apocalipse de 144 mil, eles receberam a plenitude do Espírito Santo, eles não mais errarão o alvo de Deus para a vida deles. Que em síntese, hamartia, o pecado, errar o alvo, este é um dos termos. Então há pecados deliberados que os salvos não mais cometerão. Por quê? Por vários fatores, mas o mais importante, eles estão cheios do Espírito Santo. E uma pessoa plena do Espírito, ela não se rebela contra a lei de Deus ou contra a sua autoridade. Segundo,
eles estarão passando, de acordo com Daniel 12, 1 e 2, Daniel 12, 1, pelo tempo de angústia, uma grande crise. E nessa grande crise que eles estarão vivendo, inclusive sob um decreto de morte, que é apresentado lá em Apocalipse 13, verso 15, eles estarão dia e noite clamando pela misericórdia de Deus, por livramento. Ainda assim, eles terão dúvidas a respeito de sua salvação. Por quê? Porque ainda que estejam salvos, eles não sabem que estão salvos. Isso tudo vai gerar o que nós chamamos de angústia de Jacó. Então não haverá o pecado no sentido de uma rebelião aberta contra Deus. Agora, é lógico que eles continuam sendo pecadores, tendo natureza pecaminosa, tendo a possibilidade do pecado, e só o fato de ter essa natureza faz deles pecadores. É o que a gente tem que entender. E o Leandro vai complementar aí. O Ailton dá essa ênfase e eu dou outra e não são excludentes, porque só no Salmo 51, Ailton, ali, você falou uma coisa muito importante, o conceito de pecado é amplo na Bíblia, né? Muitos alegam, perfeccionistas, né, que pecado é só transgressão da lei, 1 João 3,4, mas tem vários conceitos, por exemplo, Romanos 14, 22 fala que falta de fé é pecado, né? Só no Salmo 51 tem 5 palavras diferentes para pecado, no hebraico. Então, o Ailton, quando fala que os justos não pecarão, é nesse sentido de rebelião, aquele pecado de levantar o punho para cima e se rebelar contra Deus. E quando eu falo que continuaremos sendo pecadores, é aquele pecado que no hebraico fala, eu acho que é, além de hamartia, tem outro, haon, não é? Que é distorção moral, né, Rodrigo? Então, é só na glorificação que nós deixaremos de ter essa distorção moral e que seremos plenamente livres do pecado. Eu gosto de pensar assim, que hoje, Cristo nos liberta do poder do pecado, mas da presença é na glorificação. Então veja, amigo telespectador, não há contradição entre o que o Ailton e eu apresentamos. Então quando você vê na internet um vídeo tentando colocar eu e o Ailton contra o outro, saiba que o máximo que a gente vai fazer é dar um carrinho no outro no futebol, mas isso não vamos fazer. Tito, posso fazer uma coisa aqui? Ivan. Uma coisa que os telespectadores precisam saber é que a gente é muito amigo. Né? Que a gente é amigo de brincar, de ligar, das nossas famílias convivem juntas. Então, às vezes o pessoal quer colocar a gente, né, um contra o outro. Isso não vai acontecer nunca, porque a gente é muito unido. Só que eu não entendi quer dizer, é que eu não entendi. É que eu quero apertar um pouquinho os dois, Tito. Você quer pegar meu lado, né? Eu quero, sabe por quê, Tito? Porque as perguntas, elas foram já na jugular, mas é o seguinte, tá, tudo bem. Então, qual vai ser a diferença depois do fechamento da porta da graça de antes? Se o indivíduo, ele tem realmente ainda a tendência ou a possibilidade do pecado, mesmo depois do fechamento da porta da graça, qual é a diferença de fechar a porta e não fechar a porta? Porque continua a minha vida a mesma coisa. O que essa plenitude do Espírito Santo vai alterar? Entra naquilo que você fala, Leandro, de que o indivíduo deixa de ser um pecadeiro? Então, ou seja, porque isso é uma questão importante. O indivíduo, mesmo depois do fechamento da porta da graça, ele pode em algum momento, pela amartia, errar o alvo. Ou não pode. Ou é só a questão da prática contumaz e amar o pecado, etc. e tal. Eu preciso entender melhor. Fechou a porta da graça. Então, o que vai acontecer ali? Que diferença existe de uma pessoa que hoje não é pecadeiro, agora, e o indivíduo que não é pecadeiro depois da porta da graça? Tem diferença ou não tem? Vai lá, Ailton. Depois você passa para ele de novo, viu? Tito Saraiva. É verdade. Hoje tem 2 Titos aqui no programa para facilitar a nossa vida. Né? Deixa eu só falar uma complementar aqui. Pega eu não sei mesmo. Tá na mesa aí, ó. Eu não estou fazendo pergunta para pegar. Pode pegar outro microfone que está na mesa aí. Bom, voltando para Apocalipse 22:11, o texto já diz assim: o justo continue, ou o santo continue a santificar. Ele já fazia antes. Ele começou antes. Ele começou antes. Há uma progressão. E o Leandro colocou muito bem. Nós entendemos salvação aqui em 3 tempos. Salvação do passado, que nós chamamos de justificação. Cristo nos liberta da penalidade, da culpa do pecado. Na santificação, que é a salvação no presente, Jesus nos liberta do poder do pecado. E na glorificação, quando Jesus voltar, nós seremos salvos da presença do pecado. A natureza humana que nós carregamos, propensa ao pecado, ela vai deixar ela de existir. Cristo vai arrancá-la de nós. Agora, voltando à pergunta do Ivan, nós temos que entender o seguinte.
nós temos que buscar todos os dias a semelhança com Cristo. E essa é a obra do Espírito em nossa vida. É o Espírito quem produz em nós essa santificação que nós devemos buscar. Na plenitude do Espírito, também chamado de chuva serôdia na Bíblia, e a Bíblia usa essa linguagem da chuva serôdia para falar dessa plenitude, nós vamos ter, através desse batismo, a reprodução do caráter de Cristo em nossa vida. Agora, nós precisamos buscar essa chuva, esse poder, todos os dias. Agora, fechada a porta da graça, essa oportunidade de salvação que foi dada para o ser humano, aqueles que aceitaram, aceitaram. Quem não aceitou, não vai ter mais a chance, porque Cristo não está mais no santuário. E os salvos que aceitaram, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles se arrependeram de seus pecados. Eles entregaram suas vidas a Cristo. Agora, mesmo estando salvos, eles continuam sendo pecadores, porque na nossa essência nós somos pecadores. Aí voltamos para os termos gregos e hebraicos de pecado. Pecado é muito amplo na Bíblia. Agora, quando a ênfase é dada no programa Bíblia Fácil, tem a ver com esse pecado de rebelião contra Deus, contra a sua lei. Nós seremos libertos disso. Sabe por quê? Porque seremos plenos do Espírito. E outro detalhe, estaremos imergidos numa angústia que a Bíblia declara que é uma angústia tal qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. Pensa no momento mais angustiante da sua vida. Eu tenho um deles. O nascimento do meu primeiro filho, ele nasceu sem respirar. Foram quase 2 minutos onde não havia sinal de vida. Eu pergunto para você, você acha que enquanto eu segurava a mão da minha esposa, ali sobre a mesa, e o meu filho em cima de uma maca, tentando ser ressuscitado por uma médica, você acha que naquele momento eu ia parar para pensar e ceder a algum tipo de tentação? Ou qualquer outro pensamento na mente? Claro que não. Agora, se a angústia que está para sobrevir aos salvos será muito maior do que esta, é claro que nós, cheios do Espírito Santo e vivendo esse momento final, nós estaremos seguros nas mãos de Cristo para não se rebelar contra Deus e sua lei. Excelente, muito boa. Eu quero agradecer os professores.